Então nós falávamos que desde o tempo de Jesus não havia, como não há até hoje, um entendimento do que Jesus pregava, de qual era o papel de Jesus, do que vinha fazer o Messias. A maioria dos judeus pensava que o Messias era um libertador político-militar. E quando Jesus veio falar do reino dos céus, veio anunciar o reino dos céus, que na mensagem espírita é o mundo de regeneração, o entendimento se mostrou, a falta de entendimento se mostrou mais evidente. A mãe de 2 dos discípulos pediu uma conversa particular com Jesus e, tendo ao lado os 2 filhos, pediu ao mestre: Mestre, quando vier esse reino que tu anuncias, era importante colocar um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda, porque isso eram os lugares dos auxiliares dos reis de maior importância. Aqueles que estavam à sua esquerda e à sua direita eram os mais importantes entre os seus subordinados, os seus ministros. E aquela mãe veio como que pedir um cargo para Jesus, o qual ela dava como rei deste reino. E até hoje nós não compreendemos, da mesma forma, nós não compreendemos o que vem a ser a ação de Deus nas nossas vidas. E isso se expressa mais claramente nesses momentos de dores individuais e coletivas, porque as nossas orações se mostram deturpadas, se mostram enviesadas. O que é ser o primeiro no reino dos céus? Na verdade, os evangelhos nos contam que após essa conversa da mãe e dos seus 2 filhos com Jesus, pedindo um privilégio, pedindo uma posição especial na instalação do reino de Deus, a informação vazou para o resto dos discípulos e causou uma tremenda briga entre todos eles. Após acalmar um pouco os ânimos, Jesus os reuniu a todos e disse que é muito comum que nós identifiquemos os poderosos da terra, os importantes da terra, pelo número de serviçais reunidos em volta deles. Se nós encontramos alguém no aeroporto cercado de repórteres, de assessores, de pessoas interessadas, ajudantes, nós temos a certeza que trata-se de alguém importante, não é assim? Mas Jesus disse: não será assim entre nós. Entre nós, o mais importante é aquele que mais servir. Olha só a diferença, o abismo que existe entre a hierarquia dos homens e a hierarquia de Deus. Hoje ainda, nós sofredores, individuais e coletivos, porque a pandemia não acabou com boa parte dos nossos sofrimentos individuais, nós também mostramos como nós não entendemos Jesus, não entendemos a ação de Deus nas nossas vidas. E mostramos isso também, como a mãe dos discípulos, nos nossos pedidos. Onde a gente faz os nossos pedidos? Nós pedimos também uma entrevista particular com Jesus? De alguma forma, sim. A entrevista particular com Jesus acontece na oração. E é na oração que nós, como aquela mãe e aqueles discípulos, mostramos como nós não entendemos a ação do amor,
como nós não entendemos a vida, como nós não entendemos o nosso próprio papel na vida. O que acontece? O que nós pedimos? Nós pedimos a supressão dos problemas. Nós pedimos a valorização dos lados, dos partidos, dos líderes políticos que se confrontam durante essa pandemia. Nós pedimos favores, nós pedimos pelo menos, e nisso quase toda a humanidade se une, ao pedir o fim das mortes, ao pedir o fim da pandemia, ao pedir que cheguem os remédios o quanto antes e acabem com as dores. Não é isso? Nós não nos unimos nisso? Pois isso mostra uma compreensão da ação de Deus, da função da pandemia perante a humanidade. Isso mostra uma confiança em que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus? Ora, meus amigos, os Espíritos são unânimes em dizer que a Terra é uma escola e um hospital. Numa escola e num hospital, o que levaria um doente a pedir que não lhe dessem remédio? Doutor, por favor, não me administre remédios. Por que um doente pede não tomar remédios para aquele médico? Não se acha doente. Será que nós não vemos os nossos tremendos abismos, nossas grandes sombras? Pode ser. Acho que uma boa parte de nós não vê os seus problemas, e quem não tem problemas não tem solução. Então esse é um problema gravíssimo de alguns de nós, que arrastamos nossos problemas como um alcoólatra que não se reconhece alcoólatra, vai arrastá-los até que admita os seus problemas. Outra matriz que pode fazer um doente não aceitar os remédios é não acreditar no médico. Será que apesar de nos dizermos cristãos, de termos camisetas, correntinhas, bíblias no canto da sala, será que no fundo, não acreditamos no médico? Não acreditamos na ação de Jesus? Não acreditamos na bondade perfeita de Deus? Certamente essa está na matriz do enviesamento, do erro, do equívoco das nossas orações. Como pedir a um médico perfeito, a um professor perfeito, que não nos dê lições, que não nos dê medicamentos? Como pedir isso? É fundamental reconhecer o quanto esse pedido, embebido em dúvida, enquanto as nossas orações são duvidosas da ação de Deus, como elas se boicotam. Porque a única coisa que um aluno jamais vai ser atendido por um professor perfeito e amoroso é não dar lições. O único pedido, da mesma forma, que nenhum doente vai poder ter acolhido por um médico perfeito e amoroso, é não lhe dar remédio. É importante perceber isso, porque se a oração é a nossa grande ferramenta, orar em dúvida boicota o nosso próprio pedido, anula o bom movimento que é fazer a oração pela dúvida que anula a ação benéfica da oração. Pensar sobre isso é urgente, porque nunca se orou tanto na história da humanidade, revelam os Espíritos. Mas nunca se orou tão mal, infelizmente, o que anula a ação benéfica da oração.
Mas onde está a ação positiva? Como encontrar essa ação positiva da oração? Voltando àquela passagem, quando as coisas se acalmaram, Jesus falou a todos os discípulos: vós conheceis como perceber a autoridade do mundo. A autoridade do mundo, os importantes do mundo se detectam pela quantidade de pessoas que os servem, mas não será assim entre nós. Entre nós, o maior será aquele que mais servir. E tão importante era essa lição, que na Santa Ceia, no último encontro do Mestre com todos os seus discípulos, ele escolheu um símbolo para marcar de forma inesquecível a mensagem dele perante os discípulos. Qual foi esse símbolo? Ele tirou a sua túnica, amarrou uma toalha à cintura, que era como procediam os escravos, tomou uma bacia, colocou água nessa bacia e ajoelhou-se na frente de cada um dos discípulos, lavando os seus pés. O que vocês acham desse símbolo? O que vocês acham desse símbolo? Qual é a palavra que melhor simboliza Jesus abaixado, ajoelhado perante o homem comum, perante nós, e lavando os nossos pés? Numa palavra, serviço. A melhor ação, a ação que mais aproxima a criatura do Criador, é o serviço, que é a expressão concreta de amar o próximo como Jesus nos amou, de amar o próximo como amamos a nós mesmos. Esse é a grande síntese do amor de Jesus, do mandamento maior. Esse é o grande norte que deve reger as nossas vidas. Então, a oração mais agradável a Deus é a oração que serve, é a oração que não coloca em dúvida a bondade, a justiça, a perfeição da ação de Deus nas nossas vidas. Então, lembremos disso, purifiquemos, extirpemos das nossas orações os sinais de dúvida. Abstenhamos-nos de pedir o afastamento das lições e dos remédios, na certeza de que toda a pandemia, toda a forma como a pandemia age no Brasil, toda a forma como não só as doenças e a doença da pandemia, mas todos os desafios e adversidades da nossa vida vêm no momento certo, no lugar exato e na intensidade mais importante para cada um de nós. Só imbuídos dessa certeza, dessa confiança no médico e no mestre, é que nós abriremos nossa alma para o aprendizado e para a cura que a vida está oferecendo para nós. O que você acha? Temos isso? É possível nós nos imbuirmos e lembrarmos dessa mensagem, dessa figura, dessa orientação de Jesus ao fazer nossas orações, pararmos de pedirmos favores e pedirmos atitudes? O que vocês acham disso? E pedirmos especialmente entre as atitudes, a atitude de servir, de estimular, de fortalecer o outro? O que vocês acham disso? Nós podemos saber que a oração mais agradável a Deus, aquela que nos unifica com o Criador de verdade, é a oração do serviço.
Esse é o convite da noite de hoje. Agir em serviço, perceber os convites ao serviço que os nossos idosos estão fazendo, os nossos pais, nossos avós, quem tiver a graça de os ter ainda, nossos tios, mas também nossos vizinhos idosos, as pessoas que estiverem adoentadas à nossa volta, os animais abandonados, os vasos que forem jogados fora. Tanto trabalho de recuperação, de regeneração, de serviço a vida nos propicia. Quanto trabalho! Recolher lixo nas praias, recolher lixo nas ruas, reciclar, destinar tampinhas e lacres e caixas para ações sociais, desenvolver ações sociais junto à população de rua, junto a necessitados, colaborar com o trabalho de cestas básicas que diversas igrejas, ONGs estão fazendo, pagar empregadas mesmo que elas não estejam vindo. Há uma série de ações solidárias que nos estão sendo solicitadas nesses tempos de pandemia. Você percebe? Você tem olhos de ver? Você tem ouvidos de ouvir? Pois saiba que, percebendo isso, nos abrindo para as oportunidades de servir, é que nós seremos servidos, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é atendendo e estimulando a transformação do outro, que nós receberemos a ação de Deus em estímulo à nossa própria transformação. Então, para praticar isso, nós hoje abrimos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 64, tem uma oração pelas almas sofredoras. E por isso é que nós recebemos a intuição de fazer essas colocações até aqui. Para que hoje nós exercitemos, no encerramento e no ápice, na prática da nossa reflexão de hoje, uma ação de serviço pelas almas sofredoras. Nesse momento, então, eu peço que você imagine, traga à sua mente a figura e os nomes de pessoas das suas relações que estejam especialmente necessitadas de ajuda. Pense, lembre-se, traga para sua mente a imagem dessas pessoas e o nome dessas pessoas. Então, por um tempinho, alguns segundos, que nós nos dediquemos a isso. Que agora nós vamos usar então a prece que Kardec selecionou nesse item 64 para prestar serviço a essas pessoas, como a prática de tudo que nós conversamos na noite de hoje. Prece. No item já 65. O 64 é o prefácio, é uma brevíssima introdução que Kardec faz, que diz assim: para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação que está atrás explicado no capítulo 27, itens 9 a 18 e seguintes. Então,
você, ao final dessa live, caso queira, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 e seguintes, você estude a ação da prece. Aquele que está compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. E aí no item 65 ele sugere, Allan Kardec nos sugere uma prece pelas almas sofredoras que pedem prece. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma de... E aí entra cada um de nós, mentaliza a pessoa necessitada. Bons espíritos para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio, fazei brilhar aos seus olhos, da pessoa pela qual nós estamos pedindo, um raio de esperança, e que a divina luz o esclareça sobre as imperfeições que o afastam da morada dos felizes. Abrir seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei compreender que pelos seus esforços eles podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes abrandar as suas penas, em lhes mostrando que há na terra seres que sabem deles se compadecer e que desejam a sua felicidade. Que linda essa oração, não é? Em momento nenhum pede a supressão das dores. Pede coragem no seu enfrentamento, lucidez para entender que tudo isso vem da justiça divina e, diante dessa mudança interior, o abrandamento dos seus sofrimentos. Não a extinção, não o afastamento, mas o alívio perante os seus sofrimentos. Que assim seja, meus amigos, que então, ainda multiplicando essa ação coletiva que nós tivemos hoje, aumentando a sinergia, nós façamos, para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos, uma mentalização na qual nós nos vejamos agricultores colhendo luzes nas matas, colhendo luzes nos mares, colhendo luzes no ar, colhendo luzes de energia da terra e colhendo luzes de energia do sol. Unindo todas essas energias da nossa natureza, dos nossos irmãos da natureza, numa grande e vigorosa massa, numa massa de luz que recebe ainda o aporte da nossa própria boa vontade, porque dos nossos corações nessa oração flui também uma luz que se soma a essas outras luzes, ainda revigorando-a mais. E nós, todos juntos, entregamos às correntes médicas do espaço, entregamos aos guardiões do espaço, entregamos aos orientadores, aos que prestam serviço aos desencarnados, aos que prestam serviço às famílias e a todos os espíritos protetores que prestam atenção individual aos encarnados da Terra. Que essa nossa
massa de luz singela, mas sincera, possa assim banhar toda a terra. Assim entre os encarnados como entre os desencarnados, assim na matéria como no espírito, assim na terra como no céu. Espalhando o amor, espalhando o ectoplasma de boa intenção, espalhando a nossa luz para revigorar e dar lucidez a todos os sofredores da terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, muito bom nos unirmos em serviço, não é? Cumprindo o mandamento de Jesus de servir, de amar como gostaríamos de ser amados, de servir como gostaríamos de ser servidos. Que assim seja. Vamos agora então conversar, dentro dos limites do que a tecnologia nos propõe, conversar com as colocações que os amigos tiverem feito, para a gente pensar na importância dessa nossa modesta prática de serviço, que ela inclusive possa se estender para outros dias, para o seu evangelho no lar, para que nós sirvamos com todo o nosso amor, com toda a nossa lucidez. Vamos lá. Mônica, Samar, Zilda, Felipe, Amarilda, Roberta, Damirê, Lueli, Rony, Angelina. Bom que a gente está junto, né, Angelina? Caiu, mas estamos aí. Regina Passos, Eloá Santana, Zilda Cardoso. A Zilda diz assim: gratidão por seu lindo ensinamento, pois eu estava entrando em pânico. Fundamental perceber que não é qualquer oração. A oração decorada, se não mobilizar as nossas melhores energias, de nada adianta. Ou qualquer oração, a mais bonita, com as palavras mais lindas, a mais longa, se não tiver imbuída de bons pensamentos, ela não vai funcionar. A oração que estiver pedindo o afastamento, ou seja, feita a minha vontade, assim na terra como no céu, ela se boicota. É a oração em serviço, que só pede melhores atitudes em nós mesmos e nos outros, que é a oração mais agradável a Deus. Porque aquele que mais servir será o maior no reino dos céus, segundo Jesus. Carla Sandonato, muito bom ter você aqui, Carla. A Rosa Amaral diz assim: tem gente que tem tudo, menos amor e confiança em Deus. É isso mesmo. Angelina, humildade, paciência, tolerância, abnegação, perdão igual, amor, fé, esperança, caridade. Que palavras lindas, como elas nos preenchem, né, Angelina? Muito obrigado. Vamos ver quem mais. Tem a Neuza, o Rony e a Fátima. Fátima nos diz: humildade, atenção, fé. Como esse nosso momento está produzindo essas ideias luminosas, essas energias poderosas na gente. Muito bom. Júnior, Fernanda Canda, Samar. Com humildade pedimos ao Pai Celestial o socorro de todos os nossos irmãos. Lindo, né? Cada pessoa, cada ser pelos quais a gente pede, pela lei de retorno, nos remetem de volta multiplicada a nossa luz. Por quanto mais pessoas e mais profundamente você pedir, mais luz e mais profundamente será a ajuda que você vai receber. É isso mesmo.
Muito legal. A Rosa diz que assim seja para todos aqueles que estão na escuridão, que se acenda uma luz do Senhor. Assim seja. Maria José Sobral, nossa grande amiga, Cristina Santana, sejamos luz por onde passarmos. Olha que pensamento generoso. O caçador, o habitante das matas, o índio, ele conhece o bicho que está à frente pelas pegadas. Nós também deixamos marcas por onde passamos. Marcas de quê? Deixemos marcas de luz, de esperança, de fé, de otimismo por onde passarmos, não é? Sejamos luz por onde passarmos. Muito bem, Cristina Santana. Vamos ver o que mais. A Angelina nos diz assim: gratidão por este momento de grande energia. Obrigada, meu Deus, por poder receber estes ensinamentos. Graças todos nós, porque os ensinamentos vêm para todos, uma mão lava a outra, e nós recebemos multiplicado tudo que nós dermos, não é? Vamos ver o que mais. Samar, gratidão, meu amigo, por nos proporcionar tantos ensinamentos. Muita gratidão por vocês também. Vocês propiciam o eco para eu receber muito e para nós todos emanarmos em gratidão aos obreiros, aos orientadores, aos missionários de Jesus, que por sua vez atendem aos anjos do Mestre, que por sua vez trabalham diretamente com Jesus. Que todos nos emanemos numa grande corrente de serviço, né? Assim seja. Rosilda Santana, grande amiga, Fátima Assunção, Paula Maria Fernandes Lopes. A Paula pergunta os dias, são sempre às quintas-feiras às 19h30 e sempre domingo às 17h30. Nós sempre nos reunimos nesses 2 dias, nesses horários, e a gente também diz para vocês que nós estamos gravando todas essas lives e postando no canal Maurício Zomignani, assim mesmo como está escrito aqui no nosso canal de Facebook, tá bom? Busque no YouTube, coloque Maurício Zomignani e entre no nosso canal, vai ser um prazer acolher vocês. Assim como outra oportunidade, outra ponte para a gente se manter unidos na produção da luz são os nossos livros. Prudente, a saúde segundo Jesus, tem ajudado as pessoas a fazerem o evangelho no lar, que é uma das decisões mais lúcidas que você pode adotar imediatamente. Eu tenho feito com a minha mãe todos os dias. Experimente. Abra a porta para a luz. E Saulo e Paulo é o nosso livro que ajuda todos nós a fazermos uma conversa do nosso homem velho com o nosso homem novo. Saulo representa o homem velho, Paulo é o homem novo. Assim como Paulo errou muito, mas conseguiu encontrar o caminho da luz, nós também vamos encontrar ainda nessa vida um caminho para nos abrir, nos expandir em consciência e em fraternidade. Você acredita nisso? Vamos lá! Então, que essa noite de hoje nós tenhamos redescoberto a função da oração. A função da oração não é que Deus nos abençoe, que Deus nos atenda melhor, que Deus nos olhe para nós. Isso chega a ser uma blasfêmia. Deus olha permanentemente por absolutamente todos os seres da sua criação no universo, sem exceção,
sem férias, sem licença-prêmio, sem fim de semana. Não tem pausa para a ação de Deus. Se a luz não está chegando na sua casa, lembre-se que como o sol banha todo dia todas as casas, mas que algumas casas estão escuras, não é por falta de sol, não é por falta de luz, mas é por falta de abertura nas janelas, por falta de cortinas que permanecem fechadas. Abramos as cortinas da nossa alma, abramos as janelas do nosso coração, que a luz entrará. Peça sempre atitude, lucidez e coragem. Lucidez e coragem. Para você e para todos que o cercam, para todos que repartem contigo a encarnação. Preste serviço, porque você, dando, receberá, multiplicado. Tudo que sair do seu coração voltará multiplicado para o seu coração. Que assim seja, meus amigos, que esse exercício de hoje estimule e transforme todas as suas orações. Que você passe a fazer o Evangelho no lar, que pratique as melhores leituras, mantendo permanentemente uma boa sintonia, mantendo-se permanentemente em estado de oração, cumprindo finalmente, entendendo finalmente o que Jesus quis dizer quando nos deu a maravilhosa receita: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Que assim seja. Um grande abraço a todos, muito obrigado por estarmos juntos e até domingo às 5:30 da tarde, onde nós vamos continuar falando sobre as doenças e as curas de Jesus. Um grande abraço, até a próxima.